Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, é uma alegria estarmos começando mais um programa Escola da Fé. Toda quinta-feira, neste horário, você está acostumado, depois ele é reprisado mais 2 vezes durante a semana. É um programa que quer trazer para você aquilo que está lá no coração da igreja, que há 2000 anos o Espírito Santo vem colocando ali para a nossa vida, ok? Vamos começar rezando, como a gente faz sempre, pedindo a Deus a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pedindo à Virgem Maria, que interceda por nós nesta noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria receber vocês que estão aqui no nosso auditório. O auditório está lotado hoje, sei que tem muitas mães aqui. Quem é mãe? Levante a mão aí. Olha quanta mãe, porque nós temos neste final de semana um acampamento aqui na Canção Nova, mães que oram pelos seus filhos. Não tem nada melhor, né? E hoje tenho a alegria de receber aqui mais uma vez um convidado que vocês já conhecem, Dom Henrique Soares da Costa, bispo de Palmares, em Pernambuco, que está aqui participando, né, da Conferência dos Bispos em Aparecida. E todo ano que Dom Henrique vem aqui, nós o convidamos para bater um papo aqui com a gente. Somos velhos amigos, graças a Deus, né? Dom Henrique, muito amigo também de Padre Paulo, com quem estudaram juntos em Roma, né? E vamos hoje conversar. Eu perguntei a Dom Henrique, o senhor quer falar sobre o quê? Ele disse que quer falar sobre Deus. As coisas de Deus. Então vamos conversar essa noite sobre as coisas de Deus, se Deus quiser. Mas antes eu quero dizer o nome da cidade de vocês que estão aqui. Temos aqui amigos de Niterói, Rio de Janeiro. Rapidamente, levante a mão que um dos câmeras vai mostrá-los. Isso. Porto Seguro, na Bahia. Itamaraju, na Bahia. Formiga, Minas Gerais. Belém do Pará. Dores do Turvo, Minas Gerais. É isso mesmo? Certo? Vila Cosmos, Rio de Janeiro, Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Rio de Janeiro, Piracicaba, São Paulo, Mamanguapé, é isso mesmo? Pernambuco? Paraíba? Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, capital, e Tirapina, São Paulo, Recife, Pernambuco, Ipojuca, Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, e Angra dos Reis, Rio de Janeiro. Se tinha faltado alguém, depois do intervalo, a gente pega o nome de vocês e coloca também. Sejam bem-vindos. Canção Nova os acolhe de braços abertos. Que Deus os abençoe aqui neste final de semana. E vamos começar conversando, não é? Quero apresentar rapidamente Dom Henrique, né? Muitos já o conhecem. Dom Henrique tem um trabalho muito grande pelo seu site. Dom Henrique, está aqui, ó, Dom Henrique, www.domhenrique.com.br. Também tem o Facebook, está entrando lá com Dom Henrique, né? Da Costa, e você tem Instagram também. Dom Henrique tem muitos artigos muito interessantes, né? Muita gente já acompanha. Rapidamente, gostaria de colocar aqui alguns dados de Dom Henrique. Nasceu em 11 de abril de 63. Fez aniversário ontem, né? Ontem. Foi no terminado. Foi ontem. Aí, ó. Parabéns. Já vi que esse povo gosta do senhor. Não, o povo gosta de folia, é outra coisa.
E aí, foi criado em Junqueiro, Junqueiro, Alagoas, Diocese de Penedo, mestre em Teologia Dogmática pela Universidade Gregoriana de Roma, com especialização em Eclesiologia, Igreja. O senhor estudou com o Padre Paulo lá o quê? Não, eu morei. Moraram junto? Não. Grande pregador, está escrito aqui, propagador da fé, todo mundo sabe disso, né? Bom, Dom Henrique lançou este livro, da outra vez que esteve aqui, Escatologia, né? Sobre o fim do mundo, ele já falou da outra vez. Quer falar uma palavrinha sobre ele? Posso. Então, diga. Pronto, escatologia trata das coisas últimas. Antigamente se dizia bem rimadozinho: morte, inferno, juízo e paraíso. Então, a escatologia trata disso. Para onde é que vai o universo? Como será a manifestação de Jesus Cristo? O que acontecerá com o universo? Como será o juízo final? Como será a nossa morte? Como será entre a morte e a manifestação de Cristo? Onde fica nosso corpo? Onde fica nossa alma? Questão do inferno. Tudo isso é a escatologia que trata. Aqui é dito de um modo bem simples, que todo mundo entende, mas de acordo com a fé, com a tradição da igreja. Beleza. Bom, Dom Henrique todo ano lança um livro e agora está lançando este livro aqui, A Caminho da Terra Prometida. É uma reflexão profunda, ele vai explicar, um percurso espiritual com o livro do Êxodo. O Êxodo é aquele povo que saiu lá do Egito, 40 anos no deserto para chegar à Terra Prometida. É um mistério, né? A gente sabe que dali do Egito até Israel, de ônibus a gente vai num dia, né? Acho que a pé caminhando, acho que um mês. Esse povo ficou 40 anos. Tem um significado profundo isso. Aliás, o 40, ele é muito simbólico na Bíblia, né? 40 anos na Bíblia significa uma geração. Uma geração? Uma geração. 40 é um número perfeito. Moisés viveu 120 anos. Passou 40 anos no Egito, passou 40 anos com o sogro Jetro e passou 40 anos guiando Israel. Morreu com 120 anos, quer dizer... É simbólico. Tudo que Moisés, cada fase que Moisés viveu bem. 40, 40, 40. Morreu com 120, ou seja, teve uma vida plena. Então é um número simbólico. O 40 de Jesus fazendo 40 dias. Quer dizer, é um tempo perfeito. 40 o dilúvio, 40 dias 40 dias e 40 noites. Elias caminhou 40 dias até o Monte Horebe. Então, 40 quer dizer um tempo perfeito para aquilo que se tinha que fazer. Amadurece uma ação, né? Exatamente. Então, Henrique, o livro é seu, o senhor explica para nós. Não, isso Por que o senhor escreveu, qual é o significado? Isso aqui é para ler o livro do Êxodo. Eu pretendo, aos pouquinhos, já está pronto também o Deuteronômio. Então, o meu sonho é comentar cada livro da Escritura. Um comentário espiritual, que a pessoa leia capítulo por capítulo e vá rezando, vá entendendo. É uma meditação. A Escritura é para ser rezada, é para ser escutada na fé. Nem é para decorar, para andar brigando nas praças no meio da rua. Não, é para ler na fé. A Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, só pode ser compreendida no Espírito Santo e inspira o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que formata a nossa vida, nos dando o sentimento, as atitudes de Cristo Jesus. Então, com esse livro eu queria que os católicos pegassem o livro do Êxodo sem medo, do primeiro ao último capítulo. Capítulo por capítulo, aqui está comentado. O livro tem, pelo que eu vi aqui, 28 capítulos. São 28 meditações, né? No fundo, né? 28 reflexões. Eu gostei muito, porque o que mais me faz bem espiritualmente, Dom Henrique, depois, evidentemente, da Eucaristia, é a meditação. Eu parar diante da palavra de Deus e ficar, o que Deus está falando para mim, o que Ele quer mudar na minha vida, não é? E esse livro aqui me ajudou muito. Eu queria que o senhor desse um resumo, assim, o que é mais importante nessa caminhada de 40. Claro, aqui não vai dar para fazer tudo, mas trazendo para nós hoje também, o que o senhor tirou de mais assim, importante nessa caminhada do povo no deserto? Porque o deserto é o silêncio, é a aridez, e ali Deus fala, né? Deus nos coloca no deserto
O deserto é o lugar onde o homem sozinho, com as suas forças, ele perece. Então Deus leva Israel para o deserto para que Israel aprenda que o homem não vive só de pão. E o que é pão na Bíblia? Pão é minha saúde, pão é minha família, pão é meu emprego, pão é minha casa, é minha juventude, pão são meus filhos, pão são meus amigos. Pão é tudo aquilo que me ajuda a viver. Ora, o homem não vive só dessas coisas. O homem vive de verdade quando vive da palavra de Deus. Então Deus coloca Israel no deserto para que Israel aprenda que a vida dele está em Deus. E assim, na provação do deserto, Israel vai ter momentos de desânimo, momentos de rebeldia, momentos de descrença. No deserto, Deus vai fazer aliança com Israel, a aliança no Monte Sinai. Veja, então é toda uma pedagogia de Deus, levando Israel até a terra prometida. Quem é o verdadeiro Israel? Quem é o novo Israel? É a igreja. E cada um de nós, como membros do povo de Deus, Deus nos vai fazendo atravessar o deserto deste mundo, rumo à plenitude do reino na glória. Então, tudo o que Israel viveu, nós vivemos. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, diz que tudo quanto Israel viveu era uma profecia, era uma imagem, uma preparação para nós. Foi para a nossa instrução, para que a gente não seja rebelde como eles foram, para que a gente não duvide de Deus como eles duvidaram, para que a gente não pereça como muitos deles pereceram. Então, a Sagrada Escritura, ela fala para a gente hoje, ela fala para a igreja hoje. A palavra de Deus é uma palavra viva, atual e atuante na nossa vida. Então, esse livro, como os outros que eu quero escrever sobre a Sagrada Escritura, é para ajudar o católico a ler a Escritura escutando e como uma palavra para a igreja de hoje e para a sua vida hoje. Essa é a razão de ser da Escritura Santa. Do Henrique, o Êxodo tem muitas passagens que me deixam assim parado pensando. Uma delas é aquela sarça ardente que Moisés viu, que queimava, mas não se consumia. Alguns padres da igreja comparam com a Virgem Maria, né? Deu à luz sem perder a virgindade, né? E ali Deus se revela para Moisés. Eu acho que ali é o único lugar da Bíblia que Deus diz quem Ele é, né? Mas Deus diz quem Ele é, dizendo que não vai diz dizer. E não diz, né? Porque não é um nome próprio. Quando, né, Moisés pergunta qual o teu nome, Deus diz, eu sou. Tu és o quê? Eu sou o que sou. E és o quê? Não, não é da sua conta. Ninguém pode, a gente não pode definir Deus. A gente não pode imaginar Deus. Depois Deus diz, eu sou o Deus de Abraão. É a palavra Javé, né? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então veja, eu sou o Deus que só interessa uma coisa, eu sou fiel. Eu sou o Deus que foi fiel aos teus antepassados, a Abraão, Isaac e Jacó. Veja, eu sou o que sou. Ou então pode traduzir também assim, eu sou o que serei. Quer dizer, caminhe comigo e você vai ver quem eu sou. Se não caminhar, não vai ver. Vai ver minha fidelidade, vai ver minha presença, vai ver meu amor. Depois Deus diz o nome, que a gente não sabe qual é a pronúncia. Ninguém sabe se é Javé. É à toa dizer isso porque ninguém sabe. Para uns é Yahô, para outros Yavé, Javé ou Iá. Ninguém sabe. Graças a Deus ninguém sabe. Porque o nome de Deus é impronunciável. Dizer o nome é dizer que eu tenho Deus na minha mão e ninguém tem Deus. Pelo contrário, o universo está dentro da mão de Deus, mas Deus não está na nossa mão. Tanto que quando o judeu vê esse nome, ele diz Adonai, quer dizer Senhor, o meu Senhor. Então, e o próprio nome Javé talvez venha do verbo hebraico, Havá, que quer dizer o que é. Aquele que está sendo. Mas está sendo o quê? Não. Ninguém sabe. Deus agora, é inimaginável. Quando ele fala para Moisés, eu sou, quer dizer,
tudo existe por causa de mim. Tem esse sentido também, não tem? Mas o sentido Quer dizer, maior é esse. Eu porque sou... ele é o Criador. Sim, tudo mas que existe é muito fora mais do do nada. que isso. Eu sou quer dizer, eu sou. É o quê? Não. Eu sou. A gente não pode imaginar. Deus não tem passado. Deus não tem futuro. Deus é. Até a gente dizer que Deus existe não está certo. Deus não existe. Quem existe é a gente. Deus é. É Deus muito complicado. Deus é. Existir quer dizer não era e começou a ser. Deus não existe, Deus é. Amém. Como é que você pode... Agora, interessante que Jesus fala para os judeus, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí é que está. Jesus, sobretudo no Evangelho de João, Jesus tem mania de dizer, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou o pão da vida. Veja, esse eu sou está lembrando o Sinai. E depois ele diz aquela frase, quando dizem, Jesus diz, vosso pai Abraão alegrou-se ao ver o meu dia. Aí os judeus se metem a zombar dele. Tu não tens ainda 50 anos e viste Abraão? Aí Jesus diz, antes que Abraão fosse, eu sou. Ou seja... Aí, eu sou Deus. Quer dizer que ele é Deus. A mesma passagem na Jesus andando sobre as águas. O Evangelho diz que Jesus tentava ultrapassar a barca. Por que ele tentava ultrapassar a barca? Atenção. Primeiro, o livro dos Provérbios, o livro de Jó dizem que só Deus doma o orgulho do mar. Veja, Jesus doma o orgulho do mar. O mar não engole Jesus. Jesus anda sobre as águas. E por que queria ultrapassar? Porque se Jesus ultrapassasse, os discípulos iam vê-lo como? Pelas costas, como Moisés viu Deus. Não poderás ver a minha face, me verás pelas costas. Ou seja, Jesus é o eu sou. E em grego isso fica muito claro, que é a língua do Novo Testamento. Ego eimi, eu sou. Não tem mais ego eimi, não tem mais eu sou. A gente coloca no português sou eu, mas no grego está eu sou. É o Deus santo, é o Deus de Israel. Outra coisa que no Êxodo me chama muita atenção é a maneira, Dom Henrique, como é que Deus cobrava a fé do povo, né? E Deus ficava bravo, né? Deixou a serpente morder o povo lá no deserto, aí fez até aquele sinal da serpente. Toda a questão é assim, Israel quer arrumar a sua vida do seu jeito. Por exemplo, Moisés sobe lá para o Sinai e demora 40 dias e 40 noites, lá no Sinai, no monte. O povo perde a paciência e diz, esse Moisés volta ou não volta? Esse Moisés está para lá, esse Deus nosso é muito misterioso. Então pede a Arão, faça um bezerro de ouro, para que guie a gente. Atenção, atenção. Esse bezerro de ouro é uma imagem de Deus. O povo não está negando Deus, mas quer um Deus diferente. Um Deus que o povo pegue. Um Deus que o povo controle. Então manda fazer um bezerro de ouro e diz, aqui está Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. A questão é que Deus não aceita ser controlado, nem por imagem, nem por medalha, nem por dízimo, nem por nada. Deus é santo, é livre, é independente. Só tem uma coisa que conquista Deus, o amor e a obediência a Ele. Isso é a obediência amorosa. Cristo por nós se fez obediente até a morte e morte de cruz. É a única coisa que dobra a Deus. Então Israel queria um Deus do tamanho dele. E Deus não aceita. Deus nunca aceita ser manipulado por nós. Não somos nós que convertemos Deus a gente. É a gente que tem que se converter a Deus. É a gente que tem de deixar a vontade da gente, o jeito de ver da gente, o jeito de viver da gente e viver na vontade de Deus. Agora, o fato, aquele povo
se arrepende de estar caminhando para a Terra Santa, que ele quer voltar para o Egito. As cebolas que nós tínhamos lá, as panelas de carne, esse Deus tirou nós de lá para morrer aqui no deserto. Aí Deus ficou muito bravo, deixou com as serpentes venenosas. Israel é a gente, professor, é como a gente faz também, não é? A gente prefere muitas vezes o comodismo da escravidão nos vícios à liberdade dos filhos de Deus. Não é? Então é sempre a busca de eu controlar a minha vida, a busca de segurança. É quando Israel, por exemplo, o professor falou, Israel passou 40 anos no deserto. Como o livro do Êxodo conta, como o Pentateuco conta, Israel chegou logo na entrada da Terra Santa, logo. Mas não entrou. Por que não entrou? Quando chega na borda da Terra Santa, no sul da Terra Santa, ali em Cades Barne, que é um grande oásis que ainda hoje existe, então Moisés manda uns investigadores, uns batedores para olhar a Terra Santa. E eles voltam dizendo, olha, a terra é muito boa, mas lá já tem habitante, já tem dono. E são altos, são grandes, junto dele a gente parece uns insetozinhos. As cidades deles são enormes, muradas, com portões grossos, com ferrolhos. Aí o povo se dando a chorar. E diz a Moisés, repare a ruindade, viu? Porque tu nos tiraste do Egito, para nos matar desse jeito. Ora, não foi Moisés quem tirou o povo do Egito, foi Deus. Mas é mais fácil culpar Moisés do que Deus. É a murmuração. É quando a gente começa, né, a fofocar, a reclamar, a criticar. Veja, não vê Deus, vê Moisés. E aí começa a chorar e o povo chega a fazer uma coisa, vamos apedrejar Moisés e Arão, matá-los, vamos escolher um novo chefe e voltar para o Egito. Então é uma rebelião. Deus não cabe na minha lógica, mas Deus não cabe mesmo. Quantas vezes Deus não já decepcionou a gente? Ele não faz como a gente quer. Né? Quem diz assim, Deus nunca me decepcionou, é mentiroso. Deus não se dobra a gente. Não, a gente é que tem que se converter a Deus. Mas eu rezei tanto, Jesus diz, pedi e recebereis. Sim, Jesus diz, tudo aquilo que pedirdes ao Pai em meu nome, será concedido. O que é pedir em nome de Jesus? É pedir em Jesus. E qual é a oração de Jesus? Não se faça a minha vontade, mas a tua seja feita. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Essa é a oração em nome de Jesus. Então não é Deus que se converte a mim, eu me converto a Deus. E Israel vai ter que aprender isso na marra. Como um pai educa o seu filho, o Senhor te educou. O que Deus fez com Israel, Deus faz com a igreja, Deus faz com cada um de nós. Faz comigo, faz com o Senhor, a vida toda. Deus vai nos educando, para que a gente vá ficando pobre diante dEle, e deixe que Deus seja Deus na nossa vida. Quando eu deixo Deus ser Deus na minha vida, Deus reina na minha vida. O reino de Deus entrou em mim. E se o reino de Deus entrar em mim, eu entro no reino de Deus. Agora, o danado é que o reino de Deus entrar em mim é uma guerra. Por quê? Porque em mim já tem um rei maldito, um rei falso. Quem? Eu? Que me sento assim no meu coração, seguro os dois braços do trono e digo, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mentira, daqui a vida não sai, sua. Daqui ninguém me pois tira. É, por isso Jesus diz, olha, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus chegou. Convertei-vos e crede neste evangelho. Que evangelho? Que o reino chegou. Mas para o reino chegar para você, você tem que sair do trono da sua vida. Porque a nossa tendência é fazer como a gente quer. A gente tem uma ideia de como deve ser o Brasil, a igreja, o Papa e os outros, e a gente tem até uma ideia de como Deus deveria fazer. Se Deus seguisse o meu conselho, o mundo seria muito melhor. A gente faz assim. Então a gente nasce, todos nós nascemos com um problema de foco. A gente nasce achando que é Deus. A gente nasce achando que é o centro do mundo.
O único modo de curar isso é rezar, é buscar o caminho da conversão, deixar que Deus seja Deus na minha vida. Aí eu vivo na verdade. Conhecereis a verdade, vivereis na verdade, e a verdade, que é Deus em mim, me libertará dessa doença. Amém. Um outro fato dessa caminhada que me chama muita atenção, isso foi 1.500 anos, 1.200 anos antes de Cristo. Olha, né? Mais ou menos. falar em datas para o Êxodo é muito complicado. A data certa, na história da salvação, mais ou menos. A datação certa a gente só tem a partir do século VI a.C. Mas a data tradicional do Êxodo é por volta de 1250. Isso. Então, século XIII a.C., Agora, reinado de Ramsés II. O interessante é que Cristo depois vai remeter a ele aquela serpente levantada no deserto por Moisés. Que coisa impressionante, né? Tudo. Quer dizer, a ligação dos dois. Tudo no Antigo Testamento. Então, Henrique, só um minutinho que ela está me dando um sinal para o intervalo, que a gente precisa fazer. Mas depois do intervalo, o senhor vai falar disso. Tá? É porque a televisão a gente tem que observar bem o horário. Espera aí, vai ser um minuto só, a gente já volta aí. Só um instantinho. Muito bem, voltando com o nosso programa Escola da Fé, vocês viram aí a rapidez do intervalo, né? Porque não tem propaganda, não tem comerciais, como eu falo sempre, e é por isso que a Canção Nova pede a sua contribuição, porque não tem patrocinadores. Cada programa que se você assiste numa televisão normal, tem lá os patrocinadores, né? Futebol, shows, tudo mais, aqui não tem. O patrocinador é a própria Canção Nova. E recebe exatamente as doações. Inclusive, uma coisa que nós queremos explicar: você pode fazer a sua doação, inclusive pelo celular. Se você tem o aplicativo da Canção Nova no seu celular, se não tem, você pode baixar o aplicativo Canção Nova. Ali, né, através dele, você pode contribuir mensalmente com o projeto da M Almas. Ok? Então, pode fazer a sua doação também por meio do cartão de crédito, né, pelo boleto online, né, enfim. E até pelo débito automático em conta corrente, quem tem conta em banco queira fazer isso. É a melhor maneira também, porque você não esquece, né? E Deus gosta de fidelidade, né? Jesus diz lá bem claro, né? Aquele que é fiel no pouco, Deus lhe dará muito, né? E é uma obra para Deus, né? Eu acompanho essa obra pelo menos há 40 anos com o Padre Jonas. Eu vi essa obra nascer com 10 pessoas e hoje está aí com mais de 1.000 consagrados, né, e mais de 1.000 funcionários. Olha quanta gente se beneficia, mais de 1.000 gente trabalha aqui, mantém a sua família, recebe seu salário, tudo isso para manter esse sistema de comunicação, de evangelização nas casas de missão, na rádio, na TV, na internet, no mundo inteiro. Muito bem, né? E eu quero também comunicar aqui que nós temos aqui o evento de Pentecostes, né, dos dias 18 a 20 de maio, agora, né, deste ano. Vamos ter aqui a participação do Padre Roger Luiz, Padre Fábio Camargos, Padre Bruno Costa, o Márcio Mendes, Alexandre Oliveira, né? E o tema é esse, Isaías 42:1, faço repousar o meu espírito, né? Então tá aí, convite para você vir, fazer sua caravana, participar, Pentecostes aqui na Canção Nova. Eu quero mostrar rapidamente dois. Vocês estão vendo aqui uma coleção de livrinhos. Essa coleção é uma coleção que eu chamei de formação católica. São mais de 15 livrinhos, assim, cada um enfocando um tema da nossa fé católica rapidamente, porque o nosso povo tem muita dúvida, né? O profeta Oséias fala lá, Oséias 4:6, meu povo perece por falta de formação, meu povo perece por falta de doutrina. Então, essa semana nós lançamos 2 livrinhos. Por que ser devoto do coração de Jesus? É uma devoção fortíssima da igreja, tem uma festa especial do coração de Jesus agora em junho. Jesus revelou a Santa Margarida Maria Alacoque. Então, para entender isso. Depois, você sabe o que foi a Inquisição? Um tema tão polêmico que tanta gente fala, mas pouca gente conhece. Então, aqui está um resumo, né? Eu tenho um livro inteiro sobre a Inquisição, para quem quer aprofundar a coisa, né? Mas quem quer ter uma noção assim rápida, é um resumo, né? Foi a Inquisição. Dom Henrique, vamos continuar com a nossa conversa. Nós estávamos falando da serpente levantada no deserto e que Jesus disse que
Como Ele? Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É João 3. E ele falou isso para Nicodemos. Para Né? Por quê? Nicodemos. Primeiro, O Nicodemos. O Nicodemos era um homem do Sinédrio, não era? Mas primeiro, todo o Antigo Testamento fala de Jesus. Adão é a imagem de Jesus. Abel é a imagem de Jesus. Melquisedeque é a imagem de Jesus. O Cordeiro, que imolado na Páscoa é a imagem de Jesus. Isaac é a imagem de Jesus. Davi é a imagem de Jesus. Jeremias é a imagem de Jesus. A travessia do povo pelo Mar Vermelho é a imagem do batismo de Jesus, que Jesus dá. O maná é a imagem da Eucaristia que Jesus dá. Todo o Antigo Testamento, o óleo da alegria é a imagem do Espírito Santo de Jesus. Todo o Antigo Testamento caminha para Jesus. Todo o Antigo Testamento. Nicodemos é um fariseu, membro do Sinédrio, simpatizava com Jesus, e Jesus ali no diálogo, na verdade aquele diálogo de Jesus com Nicodemos é uma catequese sobre o batismo. É preciso nascer de novo. A gente nasce biologicamente do ventre materno, mas ninguém nascendo biologicamente é filho de Deus. Ninguém nasce filho de Deus. Carta aos Efésios é clara, no capítulo 2, nascemos filhos da ira. E Jesus no evangelho de hoje diz, aquele que não crê, o evangelho de João diz, a ira de Deus permanece nele. Como interpretar essa ira? Ira quer dizer, nasce na ruptura do pecado. Não é que Deus tenha ódio da gente. Não, é que a pessoa nasce no estado de pecado, aquela falta de foco de que Uma eu separação falava. de Deus. Pois é. Então, filho de Deus, a gente se torna crendo e batismo. sendo batizado. A gente nasceu de mães diferentes, biologicamente, mas nasceu do mesmo ventre para o reino dos céus. O útero da mãe católica, que é a pia batismal. Então, a gente nasceu da água que dá o Espírito Santo. A água é o instrumento, o meio pelo qual o Espírito vem no batismo. Como o fio passa a eletricidade, a água traz o Espírito. Que bonito. Deixa eu repetir essa frase que o senhor falou. A pia batismal é o útero da igreja, mãe católica, onde todos nós nascemos. Exatamente. Vale a pena ir lá beijar essa pia, não vale? Vale. Dali eu nasci para Cristo. Não sei se vocês sabem a data do batismo de vocês. A gente comemora tantas datas. A gente faz a maior festa do nascimento para esse mundo. 8 de outubro. Mas quando você nasceu para esse mundo, você nasceu para a morte. Você nasceu marcado pela morte. Veja, tanto que Eva, na Sagrada Escritura, o nome Eva está ligado à vida, então mãe dos viventes. Mas o nome de Eva se tornou uma mentira. Eva é mãe dos que nascem para morrer. Eva é mãe dos que nascem com a vida mortal. Maria, os que nascem A verdadeira Eva é a Virgem Maria, porque é mãe dos que nascem da água, instrumento do Espírito, nascem para a vida. Por isso só há no cristianismo um batismo, uma só fé, um só batismo. O batismo no Espírito Santo, que é o sacramento do batismo. Precisa distinguir daquela experiência pneumática, que também chamam batismo no Espírito, mas é batismo aí num sentido figurado. O batismo real no Espírito é o sacramento do batismo, não há outro. No cristianismo não há batismo nas águas. Isso não existe no cristianismo. Existe batismo com água, mas essa água é símbolo do Espírito. João capítulo 7, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Do meu seio correrão rios de água viva. Aí no versículo 37, João explica, Jesus estava falando do Espírito Santo, que receberia os que crescem nele, porque ainda não havia Espírito, quer dizer, não havia efusão do Espírito, porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. É muito bonito, né? E por que água viva? É água corrente, diferente da água parada, água de cacimba, água de poço. Água viva.
que jorra para a O vida. povo tem muita dúvida numa questãozinha que o senhor passou aí, que eu vou pensar, porque eu acho que vai esclarecer muito aí. Por que Melquisedeque, essa figura estranha, né, é figura de Jesus? Porque Melquisedeque na Bíblia, primeiro, ele é rei de Salém. Salém, em hebraico, o que vale são as consoantes. Olha, Salém, S-L-M, são as mesmas consoantes de Shalom, paz. É o rei da paz. É o rei de Salém. Salém é Jerusalém. Jerusalém quer dizer visão de paz, poderia dizer assim, um sonho de paz. Então veja, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. O Gênesis só diz assim: veio Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, rei de Salém, ao encontro de Abraão, e Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Não diz quem era o pai de Melquisedeque, nem o avô, não diz se teve descendência, não diz quando morreu, aparece e desaparece. Então o autor da carta aos Hebreus diz: olhe, esse Melquisedeque é a imagem de Jesus, porque Jesus é eterno também, não teve princípio nem tem fim, e é o único sacerdote verdadeiro, sacerdote do Deus Altíssimo. Por isso, o autor da carta aos Hebreus pega Melquisedeque como imagem de Jesus. Uma última coisinha que eu queria mudar para um outro assunto. O senhor já tem 1000 coisas aí para falar, mas é o seguinte, a serpente levantada naquela haste, aquilo me impressiona. Jesus disse: sou eu que vou ser levantado na cruz. Quer dizer, ele levantado na cruz, ele esmaga a serpente do pecado. Não, na verdade, porque Deus manda serpentes para picar o povo? Para mostrar o que o povo tinha no coração. As serpentes aparecem para picar o povo, porque o coração do povo estava serpenteado pela murmuração, pela descrença, pela rebeldia. Então, aquela serpente, na verdade, mostra o que o povo tinha no seu coração. E aí, então, Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar na ponta do poste de bronze. Quem era mordido e olhava para a serpente, ficava curado. Então Jesus diz: como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. No Evangelho de São João, ser levantado é ser levantado na cruz e na ressurreição. Tudo isso para São João é a glória de Cristo. Ser glorificado é passar pela cruz e subir para o Pai. Então, quem olha para Jesus é curado. Só que para São João, o verbo olhar, contemplar, quer dizer crer. Então, todo aquele que crê em Jesus, contemplarão aquele a quem traspassaram. Vê com fé. Então, quem olha para Jesus com fé, é curado da morte e do pecado. Aí está todo o mistério da redenção, né? Todo o mistério da redenção, que começa no batismo. Por isso Jesus diz isso a Nicodemos, falando sobre o batismo. Então, o que eu acho magnífico é isso, liga lá o Antigo Testamento de 1200 anos antes com... Sim, mas todo o Antigo Testamento, Jesus no caminho de Emaús, explica aos dois de Emaús, Cleofas e o amigo dele, tudo o que sobre ele estava escrito na Torá, no Pentateuco, nos escritos, veja, os Ketubim, os escritos, e nos Nebiim, nos profetas. Os judeus dividem a Bíblia em lei, os escritos e os profetas. Jesus diz que tudo aquilo fala sobre ele, e ele explica. Muito bem, nós vamos mudar de assunto. Quem quiser aprofundar nisso, está aqui o livro de Dom Henrique. Esse livro não tem ainda aqui na Canção Nova, porque ele chegou hoje na editora Cleofa, mas ele virá para cá, para a Canção Nova também, ok? A caminho da terra prometida, toda essa reflexão, essa conversa. Agora, Dom Henrique gosta de 2 assuntos também, que eu acho que um dia vai virar livro. Os encontros que Jesus teve com as pessoas, que é muito bonito, né? Com Madalena. Depois também ele gosta muito de falar das parábolas de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre isso, eu sei que o senhor gosta. Tem 2 livros a caminho, as parábolas de Jesus e os encontros de Jesus. Sobre parábolas, por que o senhor focou nesse assunto? Porque nas parábolas, Jesus destrincha para a gente
o miolo da pregação dele. Qual era o miolo da pregação de Jesus? O reino do Pai, o reino de Deus. Por exemplo, no capítulo 13, que é o miolo do Evangelho de São Mateus, Jesus conta 7 parábolas. 7 é o número perfeito, 4 é o número do mundo, os 4 cantos do mundo, os 4 elementos primordiais, terra, água, fogo e ar, e 3 é o número de Deus. Deus é o santo, santo, santo. Deus é o 3 vezes santo. 4 mais 3, certo. Tudo o que existe, Deus e o mundo. Por isso na Bíblia 4 e 12 são números preciosos, 4 vezes 3. Como também o número 144, 12 vezes 12. E se multiplicar por 1000, aí quando diz 144 mil, quer dizer todos, a multidão, mas a multidão completa, a multidão plena. Então, São Mateus coloca no capítulo 13, 7 parábolas, as 7 parábolas do reino. O reino dos céus é como o semeador que semeou a semente, o reino dos céus é como o grão de mostarda, o reino dos céus é como o fermento na massa, o reino dos céus é como a pérola preciosa, o reino dos céus é como a rede jogada no mar, o reino dos céus é como o joio, o trigo que foi semeado e nasceu o joio, o reino dos céus é como o fermento, não sei se eu falei, jogado na massa. Então, as 7 parábolas do reino. Por que Jesus fala em parábolas? A sementinha também, né? O grão de mostarda. Da mostarda. Veja, primeiro fala em parábolas porque era um modo simples do povo entender. Falava contando história. Usava imagens da vida do povo. A pesca, né? A plantação, coisa simples. Depois, porque as parábolas, como a poesia, dizem coisas que com conceitos a gente não pode dizer. O que é o reino de Deus? Jesus não dá um conceito do reino, conta parábolas para a gente entender. Quanto mais uma coisa é profunda na vida, menos a gente sabe dizer com as palavras. Uma grande alegria, uma grande tristeza, um grande amor, eu não sei dizer com palavras. Digo com um poema ou digo com uma flor. Veja, então Jesus conta parábolas. E depois, porque as parábolas, elas desmascaram quem crê e quem não crê. Quem crê diz que coisa linda e entende, porque é coração a coração. Quem não crê diz que besteirona e não crê, e aí pronto. Por isso Jesus diz, por isso eu falo em parábola, para que aquele que crê, não é, entenda mais ainda, e o que não crê, não entenda nada, de modo que vai se cumprir a Escritura. Tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve. Jesus falou as parábolas do reino, mas também colocou outras parábolas, né? sobre também a igreja. Todas as parábolas, direta ou indiretamente, falam do reino, porque a igreja é o lugar, não estou falando da casa, estou falando da comunidade. A igreja é o espaço no qual o reino deve se manifestar. A igreja é semente do reino, a igreja não é o reino. A igreja existe para o reino. Eu já disse quando é que o reino acontece. Quando eu abro o meu coração para o Senhor. Quando eu deixo Deus reinar, o reino acontece. Amém. O reino não acontece primeiro em estruturas. O reino acontece no meu coração. Se o reino estiver em mim, estiver no Senhor, estiver em vocês, estiver em você, então o reino estará no meio de nós. Mas só estará no meio de nós se primeiro estiver dentro de nós. Beleza. Então a igreja é o lugar do reino, porque nela se anuncia o evangelho do reino, nela se dão os sacramentos do reino, nela se vive a vida dos filhos do reino. Ok. E o senhor também me falou de um trabalho que está fazendo sobre os encontros de Jesus, que era uma maneira também dele apresentar o reino, né? Eu quero até dizer a vocês, né, por que eu estou mostrando esses livros aqui? Porque Dom Henrique me procurou e pediu que nós publicássemos pela editora Cleófas os seus livros. E já mandou uma quantidade enorme de matérias que ele está preparando aí com o tempo. É isso mesmo, Dom Henrique? Sim. Agora, eu queria que o senhor colocasse uma coisa sobre esses encontros. Quais são esses encontros mais importantes que o senhor
pretende desdobrar Na verdade, nesse esses trabalho? encontros são retiros que eu prego. Aí eu fui pensando, digo, eu vou pregar assim. O Jesus vai encontrando as pessoas. E naqueles encontros, a gente olhando direitinho, aqueles encontros mostram quem é Jesus, mostra quem somos nós, porque cada pessoa daquela sou eu sou o cego, eu sou o leproso, veja, eu sou o Jairo, eu sou aquela hemorroíça, cada um a gente tem um pouquinho de cada um. Mateus. Então os encontros vão mostrando quem é Jesus, quem são as pessoas e quem é o Pai, o Deus a quem Jesus chama de Pai. Então eu já tenho vários encontros feitos, vou preparar uns outros ainda para... Qual é o encontro desse que mais emociona o senhor? Eita, são tantos, são muitos. Um que eu acho muito interessante é aquele cego, que não tem nome. O Bartimeu? Bartimeu. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Bar em aramaico é filho. Aquele cego à beira do caminho, aquele é um cego danado, porque ele está à beira do caminho, mendigando, ele escuta o barulho, a zoada, como a gente diz no Nordeste, e pergunta o que é, e diz, é Jesus. E o cego é danado, porque ele não deixa Jesus passar, ele começa a gritar, filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. Observe que cego. Esse filho de Davi... Pois é, ele está dizendo, eu creio. Filho de Davi quer dizer que Jesus é o Messias. Então o cego é sabido que é danado. Ele está dizendo, eu creio que tu és o Messias. Veja, filho de Davi. Aí o pessoal manda ele se calar. Por que manda se calar? Porque aquele pessoal ali é cego. Aquele pessoal não crê em Jesus. Está ali por curiosidade. Está ali para ver se tem algum milagre, alguma coisa, veja. Mas não crê. Então, cala a boca, cego. Aí ele grita mais ainda. Filho de Davi, Jesus, tem piedade de mim. E linda a atitude de Jesus. Tem uma multidão, certamente falando alto, empurra, mas Jesus escuta aquele que grita das profundezas da sua miséria. Jesus para, empaca ali, diz, chame o cego. E dizem bonito, coragem, ele te chama. Aí o cego dá um pinote, um pulo, bom, eu estou falando nordestinês, vocês sabem. Então, o cego dá um pulo, deixa a capa, olha como é bonito, deixa a capa, quer dizer, deixa tudo. Se ficasse agarrado na capa, teria perdido o encontro com Jesus. Quantas vezes a gente perde de encontrar Jesus porque fica agarrado nas capas da gente? Veja, ele dá um pinote e vai. E é linda a atitude de Jesus. Jesus diz, o que tu queres de mim? O que queres que eu te faça? Jesus é de uma delicadeza. Jesus sabia. O homem era cego. Mas Jesus, e se ele quisesse outra coisa? Não, eu quero somente uma bênção. Veja, aí é que está. Jesus nunca fez pastoral de massa. Jesus queria encontrar pessoas. Jesus quer encontrar as pessoas. Ali só estava ele e aquele cego. E o cego diz uma coisa que é de cortar o coração. Senhor, que eu possa ver novamente. Veja que cego, que coisa triste. Um tempo ele enxergava, ficou cego. O cego não xinga, não reclama de Deus. Senhor, que eu possa ver. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. E o cego desobedece, professor, não vai. Vem, segue Jesus pelo caminho. Veja, é isso que o que é ser cristão? A gente é cego. Um dia encontrou Jesus no caminho da vida. No batismo, a nossa cegueira foi curada. Lembra de Paulo, que as escamas caem. O batismo, antigamente, na igreja antiga, era chamado de sacramento da iluminação. Ainda hoje se coloca uma vela, os pais e os padrinhos na frente da criança. Iluminado para seguir Jesus pelo caminho. E para onde Jesus vai? Para Jerusalém, para morrer e ressuscitar. Veja. Mas é tudo muito bonito. Depois, eu insisto nisso, Jesus vem para encontrar pessoas. Olha a hemorroíça, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquela mulher dentro dela era impura. Se ela se sentasse numa cadeira, a cadeira ficava impura, a cama impura. Se tocasse numa pessoa, a pessoa ficava impura.
A mulher já tinha gastado todo o dinheiro com os médicos. Por isso que ela não toca em Jesus, toca Aí, no manto. não, ela toca, veja, aí é que está. No manto, né? Sim, mas tornou Jesus impuro, tornaria, vamos devagar. A mulher, veja, se mete no meio do povo, está tornando todo mundo impuro, porque sai empurrando o povo. Veja bem, repare o que essa mulher vai fazer. Ela, no desespero dela, ela quer roubar um milagre de Jesus. Veja, vai tocar no homem santo, no homem puro. Chega por trás e toca. Ela pensou numa mágica. Eu toco, se colar, colou, eu fico boa e ninguém sabe. Quando toca, olha o azar, Jesus para. Quem me tocou? Por isso o medo dela, a vergonha. Eu impura toquei nesse homem que tornei impuro. E Jesus disse, quem me tocou? E fica procurando. Primeiro, por que Jesus sabe? Porque nele habita uma força. Saiu uma força. É o Espírito Santo que desde o batismo, veja, o Espírito pairou sobre ele, permaneceu sobre ele, desceu sobre ele. Tudo o que Jesus faz é na força do Espírito Santo. Quem me tocou? E aí a mulher, veja, Jesus empaca ali. Aí a mulher se revela. Mas observe, Jesus não diz o que a mulher tinha. Filha, vai em paz, a tua fé te curou. Por que Jesus obrigou a mulher a se mostrar? Para a mulher entender que o milagre não foi roubado. Ele dá, ele conhece. E aí, veja, ninguém foi besta a perguntar o que é que ela tinha. Hoje tem uns que dizem, né? Diga aí o seu milagre, tome posse da graça. Não. Se alguém perguntasse o que é que ela tinha, Jesus diria, não é da sua conta, porque é uma coisa entre ele e ela. Jesus preserva as pessoas. Então os encontros mostram essas coisas. Dom Henrique, infelizmente, como diz no inglês, the time is over. O nosso encontro terminou. o tempo terminou. Olha, estamos aí. Eu prometo que quando ele voltar aqui em Aparecida, a gente traz ele aqui de novo. Olha, eu quero pedir a Dom Henrique que encerre. Tem um sacerdote aqui também, que é de Campina Grande. Padre, vem a padre aqui. É de Pernambuco também? Campina Grande, Paraíba. Campina Grande da Paraíba. O senhor hoje foi o aluno na Escola da Fé. Que bom. Vou pedir a eles, é padre? Aldevan. E Dom Henrique vão dar uma bênção para nós, para vocês de casa também, porque a bênção é sacramental, não é sacramento, é sacramental, pode ser dada à distância. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da toda Santa Virgem Maria, abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem. Dom Henrique, Deus lhe pague. Ele volta para Aparecida agora ainda. Amanhã vai ter todo o trabalho lá na CNBB. E se Deus quiser, quando for possível, voltará aqui. Muito obrigado a vocês que vieram e vocês de casa também. Até o nosso próximo encontro. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.